Boa noite, amigos. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar, uma oportunidade semanal que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece para estudarmos o Evangelho em nosso lar. Sempre essa oportunidade de trazermos o Evangelho, o estudo do Evangelho, para dentro de nossa casa. E hoje, uma vez mais, estamos aqui com a presença do José Ruba, a quem eu dou a boa noite e as boas-vindas, José. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos que nos acompanham semanalmente no SEAC no Lar. Hoje, nós dois, Maurício e eu, estamos aqui mais uma vez para fazermos a leitura desse livro, né, que nós escolhemos, que é o Vinha de Luz, e também para refletir sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, tendo como, né, suporte, né, a doutrina espírita. Obrigado, José. É sempre um momento muito prazeroso, porque é uma oportunidade que nós temos de, através de uma obra, né, um capítulo de uma obra de cunho evangélico, repassarmos um dos versículos do Novo Testamento e, com isso, adquirir maiores conhecimentos, de maneira que possamos refletir na nossa vida e saber como que nós estamos em termos de assimilação prática do texto do Evangelho, para que não fique algo somente teórico nas nossas mentes, né? Muitas vezes nós lembramos de frases, de citações evangélicas e nos colocamos a repetir sem que, contudo, aquilo tenha nos tocado. Então, o Evangelho no Lar é essa oportunidade da reflexão e saber o quanto que nós estamos fazendo, né? E é claro, também, além disso, aquela oportunidade de reunir a família em torno desse objetivo engrandecedor, né? E a gente sempre gosta de comentar um pouco como que ele é realizado, né? Nós temos algumas etapas, não que tenha algum significado cabalístico, que tenha que ser essa sequência, mas são coisas práticas que acabam nos auxiliando, né? Uma das primeiras situações que nós recomendamos para o Evangelho no Lar é que se determine um dia e horário específico na semana para que ele aconteça, que fique fixo. Para que é isso daí? Né? Para que nós possamos nos autoimpor disciplina, para que estejamos ali naquele momento, naquela hora, né? Não assumamos outros compromissos. Aqui no SEAC no Lar, às quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, né? E cada um procura para fazer em família aquele melhor horário, pode ser qualquer dia, qualquer horário, preferencialmente aquele que consiga agregar a maior quantidade de pessoas. E se não for possível agregar, muitas pessoas moram sozinhas, ou tem pessoas que não querem participar, determina aquele horário que a gente pode, que sabe que o celular não vai tocar, que sabe que não vai chegar uma visita, né? Para que isso a gente possa, então, ter essa tranquilidade, nos dedicarmos exclusivamente a esse momento. Uma vez tendo essa primeira determinação, nós vamos selecionar o que é que nós vamos utilizar, qual a obra, né? A orientação é que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, com esclarecimento dos espíritas, não é nenhum evangelho diferente, novo, que os espíritas criaram, nada disso, é o Evangelho de Jesus que nós encontramos em qualquer segmento de religião cristã, com as orientações dos espíritos, né? Ou então uma obra de cunho evangélico. No SEAC no Lar, nós estamos estudando o livro Vinha de Luz, que é um livro de autoria do Francisco Cândido Xavier,
né? Ele, na realidade, ele psicografa o livro. Esse livro tem autoria espiritual de Emmanuel. Emmanuel que dita o livro para o Chico Xavier. E são diversas obras, né? Esse livro faz parte de uma coleção, inclusive, que nós estudamos já anteriormente, outro livro, pretendemos estudar um próximo livro dessa coleção, e ele traz ali o texto evangélico, né? E depois os comentários de Emmanuel. E uma vez escolhido o livro que nós vamos utilizar, é interessante que nós mantenhamos uma obra durante um tempo, né? Nós realizamos algumas etapas que são recomendadas pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Uma prece de abertura, onde nós pedimos ali a presença dos bons espíritos, a autorização de Deus para realizar o estudo, a proteção e a presença sempre generosa e acolhedora de Jesus. Realizamos a leitura, comentamos a leitura a partir de nossas reflexões e fazemos a prece de encerramento. Coisa de 15 minutos, 20 minutos, maior quantidade de pessoas para comentar, para refletir, meia hora. Aqui no SEAC do Lar, no Lar, nós levamos em torno de 60 minutos, sempre estendemos os comentários, expandimos um pouco mais, temos os 60 minutos cedido pela rádio e TV SEAC, né? Então acaba durando um pouco mais. Mas em casa aí a gente, né, pode fazer menos tempo, que não há problema nenhum. Aí tem a questão da água fluidificada, né, José, que é sempre interessante a gente comentar, se eu faço sozinho ou não, se fazendo sozinho, se eu leio em voz alta, né, ou não. Você gostaria de comentar alguma coisa a respeito? Comentamos toda semana, né? Talvez você fale, não, Maurício, não quero comentar. Ótimo, Maurício. Não, nós comentamos toda semana, mas toda semana... Aciona o seu microfone, por favor. Ele está acionado. Está acionado, tá bom? Sim, não, já estou ouvindo, pode falar, já estou ouvindo. Ok. Então, nós comentamos sobre isso toda semana, mas todas as semanas há uma pessoa nova, possivelmente, assistindo, né? E é sempre bom a gente repetir essas informações, né? Para que todos que, porventura, estejam acompanhando e estejam iniciando nessa atividade do Evangelho no Lar, né, possam também, né, fazer da melhor forma possível, seguindo aquilo que é recomendável, né? Então, a primeira coisa, a água, né, uma jarrinha de água para poder servir aos presentes ao final do Evangelho no Lar, ou se por um copo de água individual, não tem problema nenhum, mas uma água que possa estar ali próxima, fica ali para, durante esse processo que nós fazemos de oração, de reflexão, de meditação, né, de elevação da nossa alma, né, ao divino, né, aquela água possa sofrer a influência dessas boas vibrações e se transformar, né, em algo, num bálsamo ali, que depois nós podemos tomar, e isso nos auxiliar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para que a gente continue na nossa caminhada. Isso, a água fluidificada, então, que fica ali ao lado durante a nossa oração, durante a nossa reflexão. Quanto a você fazer o Evangelho no Lar sozinho, acompanhado, em voz alta, ou somente em pensamento, primeira coisa, a importância é fazer o Evangelho no Lar. Algumas situações, algumas orientações são dadas para que nós possamos fazer o Evangelho no Lar de uma forma mais ou menos igual, mais ou menos padrão, mas a importância maior é reservar
este momento da sua vida. Uma vez por semana, não é muita coisa. Reserva. E aí sim, você tendo essa disciplina de fazer essa meditação, essa reflexão uma vez por semana, você pode fazer algumas modificações, você, eu tenho vergonha, eu faço sozinho, eu fico com vergonha de falar em voz alta sozinho, pareço, né? Me sinto desconfortável. Faça em pensamento, não tem problema. Se você fizer, a gente só sugere que faça mesmo em voz alta, porque ao ouvir a própria voz, nós nos educamos, nós nos instruímos. E isso é muito interessante. Do ponto de vista de aprendizado, é muito interessante que se faça dessa forma. Se houver outra pessoa junto, né, um número um pouco maior de pessoas, 5, 6 pessoas, ótimo, porque, né, isso facilita também a discussão no bom sentido, viu? A discussão, assim, não é trocar ofensas porque por posições antagônicas, não é esse tipo de discussão, mas é comentar, né? Comentar, expor a opinião de um, expor a visão do outro, e assim, dessa conversa, né, desse diálogo, nós podemos extrair o máximo possível daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos estudando. Tá certo? Então, não percamos de vista que, primeira coisa, a importância de estudar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, o formato, nós vamos fazendo adaptações conforme o necessário. Acho que está ótimo, bem explanado, né? Bom, então, como eu disse, nós podemos dar o início, propriamente dito, então, ao nosso estudo. E, como eu disse, das etapas, uma prece inicial, a leitura, depois, aí os esclarecimentos, né, que nós vamos trocando ideia, e prece de encerramento. Então, para iniciar, eu convido todos os amigos nesse momento a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, rogando que nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no lar, nos permita a presença sempre carinhosa, generosa dos bons amigos espirituais, para que possam estar conosco, nos intuindo nas reflexões daqueles pontos mais importantes para aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. E que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare nesse propósito, que assim seja. Então, eu vou fazer a leitura inicialmente, e depois a gente vem passo a passo para os comentários, né? Como eu disse, o livro Vinho de Luz, lição número 73, ela tem por título Falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter.
Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Vários meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já está brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos. Interessante o chamado de Emmanuel para situações propostas nessa lição, né? Uma delas que nós vamos discutir aqui, o falatório maligno que haja afeição de vermes, e logo mais ao final, que a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Se só nisso prestássemos atenção, a gente já promoveria grandes mudanças na nossa vida, né? Mas tem todo um contexto, toda uma situação aqui que é interessante nós discutirmos a respeito. Então, como a gente sempre gosta de contextualizar o texto do Evangelho, no caso aqui da carta de Paulo, eu passo para o José para que nos traga as explanações do que acontecia nesse momento, porque Paulo fala dessa maneira a Timóteo. Muito bem. Maurício e todos os amigos que nos veem e nos ouvem. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita num momento em que Paulo já se encontrava pela segunda vez preso em Roma. E na cronologia dos fatos, na cronologia das cartas de Paulo, sabe-se que esta foi a última carta escrita por Paulo antes que ele próprio morresse. Então, Paulo estava numa condição em que ele se encontrava no cárcere, uma situação muito difícil, que vocês imaginem que não é uma cela dos dias de hoje, é uma masmorra mesmo, um local bem ermo e insalubre, um lugar difícil a pessoa poder
né, permanecer por um longo período, e Paulo já era, né, um ancião naquela época, não tinha mais tantas condições, era uma pessoa sofrida, e estava ali numa cela, naquela situação, e já antevendo o seu fim. Então ele escreve a Timóteo, que era um dos seus maiores colaboradores, foi um dos maiores colaboradores de Paulo, e Timóteo ficou responsável pela igreja de Éfeso, também uma das maiores igrejas primitivas cristãs que havia, né? Éfeso, onde hoje nós sabemos ser na Turquia. Muito bem. E Paulo, então, aconselha Timóteo sobre o que fazer, já antevendo, então, o seu fim. Então, ele dá vários alertas sobre manter-se na fé, sobre manter-se, né, na linha correta, seguindo os ensinamentos de Jesus, transmitindo esses ensinamentos aos novos cristãos, né, para que a igreja pudesse, né, ter uma continuidade, para que a palavra de Jesus pudesse ser levada ao maior número de pessoas. Então, é nesse contexto que Paulo escreve a carta a Timóteo, né? E aí ele vem colocar para nós, neste trecho aqui que o Emmanuel extrai da carta, que evite os falatórios profanos. Agora, veja, se a gente buscar realmente lá na carta de São Paulo, né, ele está ali, então, aconselhando Timóteo, e ele fala, traz essas coisas à memória do povo, ordenando aos que eles não tenham contendas de palavras, quer dizer, que não discutam muito entre si, para que para nada aproveitam essas contendas, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E se vocês acompanham com frequência o nosso SEAC no Lar, vocês vão se lembrar que em algumas sessões passadas, né, nós já estudamos exatamente esse trecho de apresentar-se como obreiro que não tem do que se envergonhar. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão impiedade. Então, veja, nesse momento, Paulo está aconselhando a todos, Timóteo e aqueles cristãos, né, a cuidar das palavras. E é o que, no desenvolvimento do texto, eu, Maurício, vamos aqui tentar esclarecer e expandir mais para a melhor compreensão de todos. Ótimo, legal, José, obrigado. Estava falando, dando a explicação, e eu estava aqui me lembrando que é de uma importância capital, inclusive, essa orientação de Paulo, uma vez que hoje, principalmente em termos de Brasil, nós vivemos um momento, até como os políticos gostam de falar, de narrativas, né? Criam-se narrativas, e narrativa é um dos significados de falatório também, né? Então, é bem interessante, bem a propósito para a gente, né, essa questão. Mas vamos lá, né? Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime, né? O falatório desvairado, aquele de maneira irresponsável, sem coerência, né? Sem responsabilidade, por assim dizer. E olha, é interessante, porque se nós não tomarmos cuidado, eu digo nós, eu digo todos nós mesmo, eu me incluo nisso, e vejo quantas vezes no ambiente, principalmente no ambiente doméstico, né, ou no ambiente de relacionamento social que nós temos,
alguém chega, comenta alguma coisa, ou acontece algum fato, e nós falamos de maneira irresponsável. Nós vamos lá e fazemos comentários que muitas vezes não tem nada a ver com a situação, não passa de um simples julgamento que nós estamos fazendo, de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que é a nossa experiência de vida, e que, via de regra, não tem relacionamento com o caso específico, né? E o Emmanuel nos coloca, né, que isso oferece vasto lugar aos monstros do crime. As pessoas que estão ouvindo o nosso falatório, né, estão ouvindo os nossos comentários irresponsáveis, elas muitas vezes não têm o mesmo entendimento que nós estamos tendo. Até quando nós fazemos um comentário de forma irônica, bem-humorada, né, a pessoa pode entender de maneira diferente, né? E o crime aqui pode não necessariamente ser algo que venha e tire a vida, que provoque uma agressão física, né? Mas que vai aviltar a consciência, o pensamento que aquela pessoa tem em relação a determinado fato. Isso simplesmente por algo que nós falamos. Aquelas coisas que nós falamos, elas vão compondo um conjunto de situações que, tendo essa dependência de como a outra pessoa nos vê, ela aceita como mais verdadeiro ou menos verdadeiro. Então, é muito interessante que nós tenhamos responsabilidade sobre as coisas que nós emitimos, né? Um fato que acontece, nós vamos lá e isso daí é igual a gente muitas vezes antigamente falava, viu, José? Assim, e você não sabe da missa metade, e aí a gente já conta mais dois ou três situações que às vezes nem tem ligação com o fato, não tem importância, e aquilo é anexado ao fato, que muitas vezes por si só não tem importância nenhuma, né? Não sei se isso acontece com você, se você observa, mas eu vejo isso não só comigo, quando eu não tomo cuidado, mas com as pessoas com quem a gente convive, né? Parece que a gente trata a palavra, que é essa importante faculdade que o espírito tem, de maneira muito negligenciada, né? Justamente, e o que nós vemos, então você falou muito bem de narrativas, né, e falatórios, e o que acontece nesses falatórios, né, que na carta de Paulo ele aparece como falatórios profanos. Nos falatórios, nas narrativas, não há compromisso com a realidade, não há compromisso com a verdade. Então, são palavras vazias, simplesmente emitidas, né, ao vento, né, sem preocupação do efeito que essas palavras possam ter. E o Emmanuel coloca que esse falatório acaba dando lugar aos monstros do crime. Claro, porque você começa, né, a emitir opiniões que vão influenciar pessoas de forma negativa. Né? Bom seria que todos pudéssemos emitir opiniões para influenciar os outros de forma positiva. Né? Mas o que se vê é que predominam as influências negativas. Então, o nosso cuidado, e que Paulo pede a Timóteo, que instrua os primeiros cristãos, é que cuidem daquilo que falam. Cuidem para que os seus irmãos, aqueles que estão ao seu lado, possam caminhar junto e progredir junto, né, numa evolução comum. E não que essas palavras e essas discussões se tornem motivo de atraso, né? Se tornem motivo de constrangimento, se tornem motivo de agressão, de mágoa. Certo, Maurício? Perfeito. Bom, continuando,
próximo parágrafo aqui que Emmanuel nos traz, a atividade religiosa e científica há descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. E aqui uma observação que eu faço, né, e depois essa é interessante a gente ver também, José, a gente discutir, é assim, os desequilíbrios, em geral, eles têm causas, né? Então, nós, muitas vezes, desenvolvemos em nós causas que vão trazer o desequilíbrio. E Emmanuel cita que a atividade religiosa e científica tem descoberto numerosos fatores de desequilíbrio, né? E isso, descobrindo, colabora de maneira eficaz para extingui-los, ou seja, ajuda a saná-los. No entanto, e nós podemos, é claro, fazer a seguinte observação, né? Atividades, desequilíbrios psíquicos, espirituais, emocionais, a religião procura nos trazer esclarecimentos. Nós percebemos boa parte das pessoas que vão ao centro espírita, que nos procuram o centro espírita, querem resolver problemas que têm por causa algum desequilíbrio, normalmente espiritual, que depois acaba se refletindo no campo físico. E a ciência tem descoberto desequilíbrios no campo biológico, no campo físico, né? E inclusive com questões também de orientações para o nosso comportamento psicológico, emocional, né? Para que a gente possa sanar esses desequilíbrios. Então, nós temos sim as duas, vamos chamar as duas pernas, né? Os dois caminhos de conhecimento que Deus propicia aos homens, né, o conhecimento tanto religioso quanto científico, que trabalham de maneira unida para nos ajudar, né? E por que essa relação? Porque nós vamos ver que muitos dos desequilíbrios têm origem no falatório, né? Então, por isso que a gente tem essa situação colocada aqui. Essa parte aqui ela é bem interessante, José, não sei se você quer comentar agora ou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Seguindo e a gente vai comentando mais tarde. Tá, vamos ver depois, então, não esquece dela aí. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. É interessante aqui que Emmanuel coloca álcool e sífilis, que são dois grandes flagelos que atingiram a população, principalmente a população brasileira, principalmente na primeira metade do século XX. Não que isso hoje não ocorra, principalmente o álcool, ele continua sendo um flagelo na vida social, né? Mas a sífilis, de certa maneira, já não se fala mais. Às vezes as pessoas nem sabem tudo aquilo que ela provocou. Eram verdadeiras pandemias naquele período, naquela época. Por isso, acho a importância, né, da gente colocar ele aqui. Nós, hoje em dia, né, poderíamos tratar de outros assuntos, as drogas e outras situações, mas aqui nós temos vícios morais que são colocados aqui e que trazem extrema dificuldade para as questões familiares, né, que recebem influência desses dois desajustes humanos. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter, né? Ambas produzem efeitos devastadores, efeitos terríveis sobre as questões humanas, né? E aí ele coloca essa citação desses dois flagelos sociais para que ele possa falar como é o nosso comportamento diante dessas situações. E olha só, não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes
a feição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Né? Então, o Emmanuel fala, ó, álcool e sífilis, os efeitos são visíveis, está todo mundo vendo aí o que eles causam tal. No entanto, a gente deixa passar o falatório maligno, o falatório que envolve muitas vezes essas situações. Poxa, você viu fulano, como ele bebe, não sei o que e tal, olha, né, não sei quem está ali com a doença, está com não sei o que, e aí a gente dá vazão a todas aquelas coisas que são como diz Paulo ali no início, né, elas são impiedosas em relação àqueles que já passam por esse tormento. Né? As pessoas vão falando, né, e tecendo comentários sem se preocupar com o efeito que isso terá sobre os demais. Aqui eu faço uma paradinha, José, porque depois no próximo parágrafo que eu vou até citar um caso interessante aqui. Sim. Então, Maurício, voltando ali um pouquinho antes, nós estamos falando do que? Dos desequilíbrios. Né? Então, desequilíbrios morais, desequilíbrios, né, biológicos. Né? A atividade religiosa e científica nos auxiliando, né, a extinguir esses focos de desequilíbrio. E aí o Emmanuel cita álcool, sífilis e tudo mais. Muito bem. Onde que a palavra ou o falatório maligno interfere com isso? Ora, se nós nos deixamos levar pelo falatório, né, pelas narrativas, nós nos esquecemos daquilo que realmente conta, que são as descobertas científicas e os princípios morais que todos nós temos. Então, se nós dermos aso, se nós dermos espaço para fofoca, para narrativas falsas, para desinformação, nós colaboramos para que haja mais desequilíbrio entre todos nós. E veja, a desinformação, o falatório, né, não é privilégio deste ou daquele grupo. É uma coisa, é algo que atinge o ser humano de forma geral. Então, é para todos nós. É um alerta para todos nós. Prestemos atenção naquilo que falamos. Prestemos atenção porque, mais uma vez, repito, né, a nossa influência através de palavras é muito grande. Influenciamos positivo ou negativamente as pessoas conforme aquilo que falamos, conforme aquilo que propagamos, porque não é só aquilo que parte da nossa concepção, mas é também aquilo que parte da concepção de outras pessoas e que nós, muito irresponsavelmente e imaturamente, propagamos, né? Damos espaço, damos aso para que aquilo, né, como uma onda, vá se perpetuando. Né? Então, nós precisamos fazer a meditação sobre isso. O Emmanuel chama a atenção disso. Raros meditam sobre isso. Então, meditemos sobre o que estamos fazendo com as nossas palavras. Ótimo, José. Dando sequência, então, o próximo parágrafo. Não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Olha que pergunta interessante do Emmanuel, né? E nesse caso aqui, eu quero especificamente falar de um caso, né? Vamos pegar o caso de uma doença, cirrose. Quando você fala que alguém tem cirrose, a primeira coisa que o pensamento maledicente pensa é o quê? Álcool.
indivíduo alcoolizado, exagerou no álcool e tal. Bom, nós tivemos na família uma pessoa, uma senhora, que era parente nossa, inclusive, e que passou os últimos 5 anos de vida, ela já desencarnou faz alguns anos, né? Coisa de 4 anos, 5 anos aproximadamente, mas ela passou os últimos 5 anos de vida sofrendo pelos males da cirrose, né? E aí, quando alguém perguntava, poxa, mas o que ela tem, né? E aquele parente, a pessoa que conhecia, falava, olha, ela tem cirrose. Era mais fatal. Todo mundo, mas ela bebia muito, todo mundo fazia isso. Sem prestar atenção que, dependendo da pessoa, um alimento ingerido com certa frequência pode causar a cirrose, né? A própria bebida, que a gente sabe mesmo que não era o caso dela, que ela não bebia, mas também medicamentos anti-inflamatórios, uma doença que ela teve durante um tempo, naquele período que ela teve a doença, as pessoas acho que não tinham outra maneira, ou não sabiam muito como fazer, ela acabou tendo um excesso de anti-inflamatório. A gente sabe que o diclofenaco, né, ibuprofeno, são remédios que, se a gente tomar ele sem uma certa medida ou de maneira exagerada, ele pode provocar. E foi o caso dela. E, no entanto, mesmo doente, mesmo convalescente, os parentes não escapavam dos comentários que se fazia a respeito. Além da doença da pessoa, que de alguma maneira assim, prejudicava o bem-estar daquela família, ainda tinha também os comentários irresponsáveis daqueles que ouviam e concluíam, né, com poucas informações, com pouco conhecimento a respeito. E eu me lembrei disso particularmente quando falava dessa lição, porque eu acompanhei boa parte. Quem tem a questão da cirrose, muitas vezes, num determinado dia, ele levanta bem. E aí, aquele dia, ele quer aproveitar, quer fazer as coisas. Eu encontrava ela em alguns dias dessa maneira, e ela falava, eu estou aproveitando que hoje eu estou bem, que eu quero ir em tal lugar, eu quero ver o shopping, eu quero passear um pouco, sair um pouco de casa, né? Então, isso também, quando a gente ouvia o comentário, doía um pouco na gente também, né? Por isso, é sempre importante a gente ter a medida daquilo que a gente vai falar, né? O que a gente vai falar significa que a gente pensou. Se pensou é porque o mal já está dentro da cabecinha da gente, né? Continua aqui ou quer fazer algum comentário, José? Não, eu ia justamente falar. Vamos lá, então. Aqui a cirrose medicamentosa, né? A pessoa está se tratando de uma doença e acontece. Né? Ninguém está livre disso. Exatamente. É terrível, é terrível o negócio. Bom, Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório, né? Então Deus criou a palavra e o homem inventou o falatório, inventou a narrativa, né? Vamos dizer a fake news que está em moda, né, José? E olha só, se a gente pegar a lei de sociedade, que está no livro dos Espíritos, na terceira parte, está ali nas leis morais, a questão 766, ela começa exatamente perguntando, né, se a vida em sociedade é natural ao homem, né, ou seja, faz parte da natureza humana viver em sociedade e tal, e a resposta dos espíritos abordando, inclusive, essa faculdade da palavra. Ele fala assim, sem dúvida, Deus não criou inutilmente a palavra e outras faculdades, né? Criou o quê? Para que haja a vida de relação. Então, olha a importância da palavra, né? Olha a importância.
da gente utilizar como forma de relação social, da gente crescer, se desenvolver, né? Evoluir no campo espiritual, né? A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Poxa, olha só, a palavra digna infunde consolação e vida. As pessoas que procuram o tratamento espiritual, procuram o consolo espiritual, que sofrem, que têm ali suas dores, o que elas querem ouvir? Elas querem ouvir uma palavra digna, que traga o consolo, traga a consolação. Né? E aquele que se propõe, no caso os nossos companheiros atendentes fraternos, né, que se propõem a receber essas pessoas e a dialogar com elas, eles usam do seu conhecimento da vida espiritual, da vida física, o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, para orientar essas pessoas. Né? E como que eles fazem isso? Usando palavras responsáveis, dando instruções e sugestões de maneira responsável. Isso traz vida, isso tira a pessoa daquele momento de sofrimento, de dor, né? E traz o que é uma consolação para ela. Se ao contrário, chega lá, a pessoa mesmo tendo conhecimento espírita, ela recebe de uma maneira atabalhoada, vai muito pela questão do achismo, isso pode propiciar o quê? Né? A morte, não necessariamente a morte física, mas a morte espiritual, a morte das energias, a morte psicológica, que faz a pessoa falar, olha, é assim mesmo, não tem jeito, né? E não consigo ir além disso. Né? O Maurício. O que você acha, José? Lá o Emmanuel fala, a palavra digna infunde consolação e vida. Pô, se a palavra digna infunde consolação e vida, perguntemos a cada um de nós, ou perguntemos a qualquer um que for, se você puder falar uma palavra boa ou uma palavra má, qual das duas você escolhe? 100% das pessoas vão dizer, eu prefiro falar uma palavra boa. Porém, no momento, né, que está diante de uma situação prática, as pessoas fazem, na maioria das vezes, o oposto. As palavras não são muito bem escolhidas. Ou, às vezes, até num momento de intempérie, estão muito calmas, estão impacientes, acabam usando de palavras que não são adequadas. E aí não infunde consolação em vida. Infunde o oposto. Então, quantos desentendimentos que ocorrem na nossa vida de sociedade, só para pegar o seu gancho aí da lei de sociedade, quantas pessoas têm desentendimentos grandes, sérios, por palavras mal colocadas. E aí depois entra a vaidade, o orgulho de não querer voltar atrás, de não querer dar o braço a torcer, de não perdoar. E aí a sequência é uma sequência interminável, né, de mal, de desentendimento e de aprofundamento dessas divisões. Então, escolhamos adequadamente as palavras e tenhamos, né, essa atenção naquilo que falamos. Ótimo. Entra num processo que muitas vezes não tem um retorno satisfatório, né? Inclusive, agora na sequência,
a gente pode até fazer referência a isso, né? Continuando, então, quantos inimigos da paz do homem se aproveitam dos vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos, né? Uma brincadeirinha que muitas vezes é distorcida por alguém, né, malicioso e que provoca essa situação que o José acabou de mencionar. Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? E aí eu me lembrei daquela situação, lembra que o mestre pega fala para o discípulo ali pegar um travesseiro daquele de penas e jogar, né, esvaziar ele, tirar todas as penas, né? E aí ele esvazia todos, fala, pronto, mestre, não tem mais nenhum. E aí o mestre fala, bom, agora você vá atrás e recolha cada uma dessas penas e encha o travesseiro de novo. Fala, mestre, mas isso é impossível, né? Falei, exatamente, é assim que acontece com as palavras. Uma vez que elas foram lançadas, elas não podem voltar atrás, o efeito dela já está causado, né? E aí, pegando a questão do processo, né, que vai aumentando, igual você falou, se considerarmos a pena o vento leva cada vez mais longe e aquilo ali, né, fica impossível de se reter. Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Aqui que eu acho que Emmanuel, ele dá uma pegada na gente, ele traz todo o indicativo, os critérios para a gente seguir, e aqui ele coloca o ponto de verificação, né? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva. Indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. O que a gente pode ver com isso? Assim, prestemos atenção no conteúdo das conversas dos grupos que nós frequentamos. Qual é o conteúdo? Ele é de utilidade, ele tem qualidade, ele não passa ali de baboseiras, bobeiras. Se não tivesse acontecido aquela conversa, tanto faz, né? Em alguns momentos, ela até se não tivesse acontecido a conversa, seria até melhor, que ela é prejudicial, ela é perniciosa, ela ataca a moral de outras pessoas que muitas vezes não têm exatamente aquilo que a gente está falando. Então, como que é? Quando a gente vê lá na reunião do centro espírita, a gente fala, nossa, que bacana, todo mundo aqui é sério, fala com qualidade e tal. E aí, quando sai a festinha na casa dos parentes, na casa dos amigos, aquela saidinha de fim de semana para ir no barzinho tomar alguma coisa, né? Não digo que a gente não deva se afastar da questão do lazer, mas qual é o conteúdo das discussões nesse momento? Quando a família se reúne, é prática falar palavrões ou se reúne porque querem se encontrar e aproveitar o momento de estar juntos, né? Então, por que usando essa questão da família? Porque muitas vezes no final de semana a gente vai encontrar a família e aí são reclamações, são insultos, são brigas de um com o outro, porque você devia ter feito aquilo e você não fez, o parente nosso está lá abandonado e você não liga, você deveria estar indo atrás. Qual é o teor da conversa? Como Emmanuel diz que isso é o índice da nossa posição evolutiva, é fácil, coloca uma réguinha aí de 0 a 10 para facilitar e ver se a gente está do meio para cima, do meio para baixo, não precisa nem qualificar muito, né? Eu estou do meio para baixo, eu preciso selecionar melhor os grupos, porque eu não vou mudar o grupo, eu preciso ter um comportamento diferente no grupo, lembrando, né, que o cupim começa comendo a madeira devagar, de furinhos, então eu também tenho que ter cuidado de estar próximo.
aí, mas eu não me envolvo. Não se envolve, mas o dia a dia ali está abrindo caminho para a situação. Então, como que é esse nosso relacionamento? Eu acho esse ponto aqui, José, particularmente importante para a gente saber como nos comportarmos. Sim, conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos refletindo, conforme nós vamos participando de momentos como este de Evangelho no Lar, nós vamos assimilando estas questões. De forma que essa postura de não usar palavras, né, maléficas, ela passa gradativamente a ser natural em cada um de nós. Ah, mas na minha família, para usar o exemplo que você apresentou, Maurício, na minha família nem todo mundo compartilha das mesmas posições que eu, né, e mesmo da minha crença religiosa, qualquer que seja ela. E aí, quando eu chego na minha família, começa a falar assim, puxa, já chegou o chato que vai ficar só falando de coisinhas suaves, amenas, né? Então, acontece, mas o que você vai fazer? Você vai cair na vala comum de todos aqueles que estão ali, se divertindo com diversões menos adequadas, só porque você quer agradar a todos? Pô, Jesus está dentro de você. Carregue Jesus dentro de você. Se você está carregando, se você tem essa consciência, e isso se torna natural em você, você não precisa se adaptar àquela situação. As pessoas, gradativamente, pode até ter uma certa dificuldade no início, mas gradativamente elas vão percebendo que com você elas devem ter um cuidado maior, com o próprio ambiente acaba ficando um pouco mais leve, né? Então, a tua posição evolutiva, que o Emmanuel coloca, vai ficar evidente, vai ser evidenciada nessas situações, nessas oportunidades. E conforme você vai evoluindo mais, lembre-se, você é o influenciador. As suas palavras influenciam. E as suas palavras positivas influenciam positivamente. Então, essa é a postura de evolução. Ótimo. Dá aquele sorrisinho amarelo, sai de lado, deixa o pessoal sozinho lá por enquanto. É um bom jeito de começar. Para terminar, José, desprezar as sagradas possibilidades do verbo quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Pô, eu já tenho a mensagem de Jesus, né? Ela brilha em torno de nós, eu estou procurando compreendê-la, então eu não posso relaxar. O que é relaxar? Relaxar é um momento que eu não faço esforço. Eu tenho que fazer esforço o tempo todo porque essa mensagem esteja comigo, eu seja representante dessa mensagem. Então eu preciso controlar aquilo que eu emito, aquilo que eu propago. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Né? Então, eu tenho assim, eu estou ali no grupo, tudo, as frases que eu vou emitir. Eu sou discípulo do Evangelho, nós estamos nos colocando nessa situação. Digno e adequado. Digno e adequado. Isso é digno de se falar, isso é adequado de se falar. Falatório é desperdício, né? Diz que quem muito fala de a cavalo, né, quem fala bobeira também está só desperdiçando uma faculdade importante do ser humano. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Olha só, né? É como se a gente jogasse ali o vírus que vai contaminar uma população inteira. Eu preciso tomar muito cuidado
uma maneira que eu me reporto nas situações. José, lição maravilhosa hoje, viu? Passo para os seus comentários e peço que você, inclusive, faça a prece de encerramento após os comentários, que nós já estamos indo para 60 minutos. Eu já deixo meu boa noite a todos os companheiros aqui. Maurício, vamos com essas frases, essa palavra, essa mensagem do Emmanuel, já então encerrar o nosso Evangelho no Lar, mais um capítulo nosso aqui do SEAC no Lar, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, por termos podido participar mais uma vez aqui, né, nesse processo, nesta reflexão, agradecer a Deus, agradecer pela sua infinita bondade, pelas suas bênçãos, que Ele continue nos abençoando assim, dessa mesma forma, que Ele continue nos dando clareza de pensamento para que nós possamos entender a palavra de Jesus Cristo e aplicá-las na nossa vida, aplicá-la na nossa vida. Que nossa atividade, a nossa ação seja sempre pautada pelo exemplo maior de Jesus. Que todos nós possamos, então, ter uma boa semana e que nos encontremos uma vez mais na próxima oportunidade. Em nome de Jesus, encerramos, então, este SEAC no Lar.